Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na gravação do nosso vídeo, né? Das nossas mensagens, a mensagem de Deus, né? Que nós temos pregado todas as tardes, né? E aqui vamos nós mais uma vez, né? Dando continuidade na mensagem A Mulher Adúltera, né? Nós trouxemos essa mensagem no último vídeo, né? E ela vai nos direcionar hoje, né, para a próxima mensagem que nós vamos estar trazendo já nessa gravação desse vídeo desta tarde, né? E a mulher adulta diz o seguinte, a palavra de Deus, está no livro de São João, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a seguir, né? Diz o seguinte: a mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela pedra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vocês vejam que Jesus, qual foi a atitude de Jesus, né? Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra, né? O ser humano tem por hábito, né, esconder os seus próprios problemas, seus próprios erros, suas próprias falhas e apontarem para as falhas dos outros. Tem até um ditado antigo, né, que eu conheço desde criança, que o povo diziam: senta em cima do rabo para falar dos outros, né? É o que a palavra de Deus afirma. Esconde os seus próprios defeitos, seus próprios malfeitos, para falar e para apontar os malfeitos e os defeitos dos outros, né? E Jesus, né, conhecendo a vida de cada um daqueles que acusava aquela mulher, né, que estavam doidos para apedrejar a mulher, para matar a mulher, mas queria que Jesus autorizasse com a boca dele, embora a lei mandasse, mas eles queriam ter do que o acusá-lo, né? Eles não dependiam da afirmação de Jesus para poder apedrejá-la. Eles só não fizeram porque a resposta de Jesus, quando eles queriam uma outra resposta, ela foi muito contundente. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Como diz o ditado, né? Todos nós sabemos o que andamos fazendo no verão passado. E aí, de imediato, cada um começou a ver ali na sua própria frente
os seus próprios pecados. E como é que faz para atirar pedra na mulher pecadora, se nós estamos igual ela ou pior do que ela, né? E foi saindo um a um atrás do outro, e Jesus, endireitando-se do que escrevia, após a pergunta que ele mandou para eles, aquele que está sem pecado que atire a primeira pedra, né? Viu, não tinha ninguém mais ali. Foi saindo, a palavra afirma que foi saindo um a um, começando pelos mais velhos. Né? Não sobrou ninguém. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, naquele momento Jesus perdoou todos os pecados daquela mulher pecadora. E fez apenas uma recomendação. Vai, nem eu também não te condeno. A recomendação foi, vai e não peques mais. Né? E assim ela fez. E não pecou, e passou a partir daquele dia a ser uma discípula ferrenha de Jesus. Né? Uma das 3 maiores discípulas de Jesus, né? Entre as mulheres, né? As 3 Marias, ela é uma delas, né? Maria Madalena, né? Esta é Maria Madalena. As outras 2 Maria é a própria Maria, mãe de Jesus, né? Mãe de Tiago e de José, que a Bíblia afirma, né? Mas tinha também Judas e Simão, né? É a mãe de Jesus. Além de Jesus, tinha Tiago, Judas, Simão, José e mais 2 irmãs, que a Bíblia não relata o nome das 2 irmãs, né? E a outra Maria era a mãe de Tiago, é um outro Tiago, e João. Jesus tinha 2 discípulos com o nome Tiago, já falei isso para trás, continuo afirmando, não é um Tiago só não, tinha 2 Tiago, né? A Bíblia trata sempre a mãe dos filhos de Zebedeu, a Bíblia trata dessa forma. Uma ela trata a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que é Tiago e João, o discípulo que Jesus muito amava. E a outra a Bíblia fala a mãe de Tiago e José. Essa é a mãe de Jesus, né? E essa mensagem, irmão, nos conduz, ela nos leva, né? Aquele que está sem pecado, né? João capítulo 8, versículo 7, né? Essas palavras não devem ser tidas como uma justificativa de recusa do julgamento do pecado dentro da igreja. Ou seja, o pecado dentro da igreja tem que ser julgado. Não é porque Jesus disse isto que nós temos que fazer vistas grossas, como diz a expressão popular, né? E de passar a mão por cima da cabeça dos irmãos que estão na igreja em pecado, né? E deixar que continue pecando, que continue em comunhão, continue membrando, né? Sem nenhuma punição, né? Vai, exorta, ensina, repreende, né? Para que sirva de exemplo para todos os outros, né? É assim que a palavra de Deus determina, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos professos. Agir assim é deturpar a atitude bíblica para com o pecado entre o povo de Deus, né? Vamos ler de novo. Essas palavras não devem ser tidas como uma justificativa de recusa do julgamento do pecado dentro da igreja, ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos professos. Agir assim é deturpar a atitude bíblica para com o pecado entre o povo de Deus. Primeiro, o modo da igreja tratar os pecadores inconversos que estão fora dela e seu modo de tratar os que, estando dentro dela, vivem um pecado e desobediência a Cristo. São 2 situações diferentes. Segundo, as Escrituras ensinam que o pecado cometido por aqueles que estão dentro da igreja não devem ser tolerados. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas sim,
tratado com repreensão e reprovação severas. Lucas, capítulo 17, versículo 3. E 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 13. Nós vamos meditar hoje apenas nessas duas referências, porque não dá tempo de nós meditarmos nas demais. E a gente vai a cada dia dirimindo essas dúvidas aqui, né? Para que os pecadores vaiem e não pequem mais. E os pastores que têm a responsabilidade, né, de corrigir os membros que estão em pecados, né, que estão pecando, os pecadores professos, tenham coragem, tenham entendimento que provém de Jesus, através do Divino Espírito Santo, e possa agir com firmeza, né? Para que Deus possa estar firme no nosso meio e nos curar de todas as nossas enfermidades, de corpo, alma e espírito. A nossa carne muitas vezes fica doente, né? E o cristão, às vezes, o crente, às vezes adoece de corpo, alma e espírito por causa do pecado, né? Vai acumulando pecado sobre pecado, né? E aí fica doente primeiro a carne, depois a alma, o espírito, e o cristão acaba morrendo no pecado, né? E quem devia orientá-los, elucidar os pecados, punir eles dos pecados, é o pastor dirigendo a igreja. Ele não faz, né? Ele não faz porque ele acaba acomodando, acostumando e aceitando, de forma a tendo conivência com o pecado dos irmãos, né? Aí piora ainda mais a situação, porque aí todos vão para o buraco, ninguém se salva, todos se perdem, e Jesus entristece muito com isto, porque a palavra de Deus afirma que o Senhor não tem nenhum prazer na perdição da alma de um pecador, de um ímpio, muito menos de um cristão que já aceitou Jesus e já viveu com retidão diante de Deus, né? É preciso corrigir os pecados, é preciso punir os culpados, é preciso que haja elucidação, punição, perdão, para que nós possamos permanecer firme rumo ao alvo, para que a nossa alma vá juntamente com o Senhor Jesus morar no céu, né? E essa referência aqui, Lucas, capítulo 17, versículo 3, né? É a primeira referência que nós temos aqui, né? Lucas 17, capítulo 3. Vamos ver aqui o que está falando em Lucas 17, capítulo 17, versículo 3, o que fala, né? E diz exatamente o seguinte: acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Lucas 17, capítulo 3, está escrito o seguinte: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Essa é a indicação aqui de Lucas 13. Por que Jesus perdoou a mulher pecadora? Olhai por vós mesmos, mulher adúltera, melhor dizendo, né? Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, né? E nós temos outra referência, irmãos, que eu acabei de falar, nós acabamos de ler agora, né? Nessa mesma mensagem, né? Que nos direciona, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 13, né? E lá vamos nós meditar nessa mensagem de 1 Coríntios, capítulo 5, né? Dos versículos 1 até o 13. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 13. Está escrito o seguinte: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e
Se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. Ou seja, e que fornicação, né? E que fornicação, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, né? Ou seja, estava havendo fornicação tão grande na igreja de Corinto que dentro da igreja tinha membro abusando da mulher do próprio pai, né? Aqui a palavra não afirma, mas quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem entendimento para entender isso aqui. Quer dizer que quem estava abusando da mulher do próprio pai ali era o filho. Mas o filho abusando da própria mãe, não. Pelo jeito não era a mãe, né? Pelo jeito era pai que tinha casado pela segunda vez, aí era madrasta e enteados, mas o filho era do pai, né? Ou pai que tivesse mais de uma mulher. Porque naquela época, né? Naquela época, até então, né, até a vinda de Jesus, existiam numa casa filhos de 1, 2, 3, até 4 mulheres. 4 mulheres de um mesmo homem existia, a Bíblia relata histórias assim, né? E eram filhos do mesmo pai, mas de mulher diferente, né? Então é possível que o filho de um mesmo, todos os irmãos, filho de um pai só, mas de mulher diferente, e essa notícia que chegou aos ouvidos de Paulo, né, fosse uma situação parecida e semelhante a esta, né, de que filho de uma outra mulher, mas era a esposa do pai, né, e naquele tempo era legítimo isto, né, era legítimo isso acontecer, né, depois de Jesus, aliás, Deus quando deu a lei para Moisés, né, Deus já deu as leis, já corrigindo essas coisas todas, né? Os 10 mandamentos, está claro, né? Onde está o mandamento não cobiçar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias, não adulterar, né? Para que não houvesse adultério. Então, para não haver adultério, para não cobiçar as coisas alheias, para não cobiçar a mulher do próximo, então Deus já estava determinando que o homem deveria ter uma só mulher de cada vez, né? Exceto aquele que fica viúvo, né? E pode casar de novo sem problema. A lei de Deus autoriza, né? Autoriza o viúvo casar de novo. Ou no caso, naquela época, né? A mulher que fosse pega em adultério, ela com adúltero, ambos morreriam, né? E aí o marido daquela mulher adúltera que morreu apedrejada também ficava livre para casar de novo. Tanto é que muitos confundem, né, essa explicação que está lá em Mateus 19, né, e em 1 Coríntios 7, né, muitos pastores e crentes usam esses versículos como desculpa para poder casar de novo, né, mas não pode, é pecado, né. O homem casado que casa de novo sendo a mulher viva, ainda que tenha sido desquitado ou divorciado, ele está em adultério. E a mulher da mesma forma. E a palavra afirma, né, que quem casar com a mulher adúltera que está viva, né, também comete adultério, né? A palavra de Deus é clara sobre essa explicação. Agora os irmãos distorcem, né? O diabo cega o entendimento deles e eles aceitam essa palavra como se tivesse livre a palavra de Deus autorizar. Não autorize, irmãos. Busca de Deus a graça, peça a Deus entendimento. Não vai na conversa de pastor, pecadores professos, não. Peça a Deus, examina você mesmo, aqui a palavra afirma isso, né? Para examina a ti mesmo. Nós acabamos de falar instantes atrás. Você vê que você está em adultério, né? Então, de modo que a palavra afirma isso com toda clareza, né? 1 Coríntios 5, né? A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação.
e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação, né? Paulo repreende a igreja de Corintos, porque isso acontecia, né? E eles deixavam a pessoa permanecer na igreja nessa situação, né? E não pode. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal adultério, tal ação. A pessoa estava ali, estava no meio, e a igreja não ficava triste por esse motivo. Quando deveria se levantar e falar, eu não quero essa pessoa aqui no nosso meio dessa forma. Tem que ser punida, não pode deixar, não pode permitir, né? Nem ao menos entristecer. Não é para ser lançado fora, e sim para ser corrigida da forma que tem que ser corrigida. Chama no escritório, né? Chama no escritório, relata o problema para a pessoa diretamente, dá ali a sentença, né? Depois traz para a igreja o comunicado que o irmão está excluído de comunhão por determinado tempo, por causa disso, isso, aquilo. Depois daquele tempo, pode novamente colocar o irmão em comunhão, pode voltar, né? Se ele se consertar daquilo que fez, arrependido também da situação, volta em comunhão, continua sendo, né? E a palavra de Deus afirma em outra carta, né, que também não pode ser além daquilo que a pessoa pode suportar, porque senão ela é lançada fora e a alma se perde, também não pode. Deus também vai pedir conta dessa alma ao pastor. A responsabilidade é dele, é do dirigente maior, máximo, né? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vocês vejam que aqui a recomendação de Paulo é muito mais forte, é muito mais brava. Aos nossos olhos hoje, recomendação até tem ato de crueldade para nós aqui. Porque se a carne é entregue a Satanás, para que a alma se salve, né? Essa pessoa pode ser levada até a morte por esse motivo, por causa dessa repreensão. Mas com certeza, se perecer e vier a morrer por causa de desgosto nessa situação, né? A carne vai para o pó, mas a alma se salva, porque o espírito volta para Deus e a alma vai morar com o Senhor Jesus pela punição que sofreu e não suportou e pereceu. Com certeza, o corpo vai para o pó, mas a alma se salva. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E o exemplo fica para a igreja inteira, para que a igreja seja santificada. Eu já disse e volto a afirmar, mais vale uma igreja pequena com meia dúzia de membros santificados, membros que tenham santificação de corpo, alma e espírito, do que uma igreja com milhares de membros, centenas ou milhares de crentes desconcertados. É só um oba-oba e mais nada. Isso não tem valor algum para Deus, né? Valor algum. Então é necessário que haja santificação do corpo, da alma e do espírito, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que nem um pouco de fermento, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, uma laranja podre numa caixa apodrece a caixa inteira.
Uma batata podre numa caixa apodrece a caixa inteira. E um pouco de fermento leveda uma bacia de massa. Uma pitadinha de fermento apenas. Assim é o crente podre dentro da igreja sem correção, né? Ele tem que ser chamado, levado no quartinho do conselho, chamado a atenção, repreendido, aceitou a repreensão, dá-se um tempo, tira de comunhão, né? Não faz nada na igreja, pratica obra nenhuma. Como se diz por aí que membro de banco é prego, mas ele se torna apenas um membro de banco. Ele não tem oportunidade nenhuma para fazer nada na obra de Deus, até passar o período que foi determinado pelo pastor principal, mediante a igreja, né? Com 2 ou 3 testemunhas junto, para que possa ser confirmado, né? Após o prazo serem dado, um prazo normal, também com justiça, ele volta em comunhão e volta a praticar, volta a exercer todas as funções dentro da igreja, né? Começando pelas primeiras, né? Ele não volta para onde estava da mesma forma, não. Começa devagarinho, de degrau em degrau, galgando do primeiro degrau até chegar ao 10º, para que ele possa retomar a posição de onde ele saiu, né? Então, assim tem que ser tratado dessa forma, né? Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, né? Essa afirmação é com aquele que está dentro da igreja, a não se associarmos com os que estão dentro, não aceitarmos eles como membro do nosso corpo, e nós santificando eles em pecado, porque o pecado que está neles contamina a nossa santificação, se nós permitirmos, se nós aceitarmos, formos coniventes. É preciso que isso seja apurado, seja punidos, para depois voltar, né? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escreve que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comas. A recomendação do apóstolo aqui na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não é nem para comer junto com essas pessoas, para não misturar com eles em hipótese alguma, nem na mesa para comer, é para misturar com esse tipo de gente, ainda que seja membro da igreja, que vivia até aquele momento que foi descoberto, que tudo veio à tona, vivia aos beijos e abraços, né? Beijos e abraços santos, né? Ósculos santos, como diz a palavra de Deus. A partir daquele momento é para separar, não é para ficar juntos, não é para viver juntos. A palavra aqui é explícita, é clara. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso,
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comas. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ou seja, os de fora, quem julga é Deus, não é o pastor. Eu, pastor, você, pastor, nós, pastor, não temos nada que julgar o povo do mundo. Quem vai julgar o povo do mundo é Deus. E engraçado e interessante, meu pai falava uma coisa. Eu ouvi isso de meu pai há mais de 50 anos atrás. Papai falava, deixa Deus com seu mundo. E a palavra afirma aqui exatamente isso que Paulo está falando aqui. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, temos que cuidar daqueles que estão junto conosco, né? É a batata podre na caixa. É a laranja podre na caixa. É a pitada de fermento na massa, na bacia de massa. Assim nos recomenda a santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?